Olá, aqui estamos para dar continuidade no nosso ensinamento acerca do livro de Salmos. E Deus ele vai falar, assim como ele já falou, vai continuar falando novas coisas para a nossa vida no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra, para que possamos praticá-la no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos ler o Salmo 62. Aqui, no título do Salmo 62, ele está escrito assim: exortação a que se confie somente em Deus. Aí ele inicia assim: a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós. Serei como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Aqui, o salmista ele coloca, ele explana acerca da confiança que ele tem em Deus, porque ele diz assim: a minha salvação, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então ele sabe que ele tem uma alma e que essa alma precisa de salvação. Só que essa alma, ela quer fazer as vontades dela. Então ele diz: olha, a minha alma, ela precisa de salvação. Mas ela não sabe o que ela precisa, porque a alma, ela quer falar o que o corpo quer. A alma, ela quer ditar as regras, mas quem tem que ditar as regras é o espírito. Então o salmista ele diz: olha, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Ele entende. A alma precisa de salvação. Mas a salvação só encontramos em Deus. E para conseguirmos salvar a nossa alma, precisamos aceitar a Cristo e permitir que o Espírito Santo ajude a nossa alma a entender que quem manda não é ela. A nossa alma, ela precisa obedecer o Espírito Santo. E aí, quando ele coloca isso na presença de Deus, aí ele continua: só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa. Não serei grandemente abalado, entenda. A alma, ela vive em combate dentro de si contra o espírito. Porque a alma, ela quer coisas, ela quer fazer seus próprios planos, ela quer fazer suas próprias vontades, ela tem um querer, ela grita o eu, o eu, o eu o tempo inteiro. E o espírito diz: é Deus, é Deus, é Deus. Ou seja, você não pode falar, minha alma. Quem tem que falar é Deus, porque você precisa da salvação. Então, dentro de nós há uma constante guerra. A nossa alma contra o espírito. O espírito, ele quer ditar as regras e a alma também. Mas entenda, a alma, ela quer satisfazer o seu próprio ego. E o espírito é para fazer a vontade de Deus. O ego, o nosso ego, ele é limitado, ele se frustra. Mas o Espírito de Deus, ele não deixa isso acontecer. Quando o seu espírito que manda, quando o seu espírito ele obedece o que Deus está mandando, além de vir a salvação, a alegria que você tem, ela é eterna. Aí ele continua e ele fala assim: até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, serei como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Então, o salmista ele diz para a alma dele: olha, até quando você vai querer fazer um mal contra o homem? Esse homem é ele mesmo. Este homem a qual a alma
estava querendo fazer mal é para ele mesmo. Porque se ele deixar o ego dele, o eu dele falar, ele vai ser prejudicado. Porque o nosso eu, ele é limitado. Então ele diz, agora eu vou matar você. Agora eu vou matar você, entenda. Quando ele diz, agora eu vou matar você, ele está dizendo que ele vai matar a carne. Ou seja, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai se abster de algo para que a alma dele entenda. Aqui quem manda não é você. Aqui quem manda é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Perceba que se você vai matar a sua carne, né, e Deus te dá a direção de você se abster de alimento. Perceba que naquele dia que você inicia um jejum, um propósito de consagração a Deus, de matar a sua alma e dizer para ela, olha, aqui quem manda é Deus, você vai ser salva, você não vai ditar as regras. Você perceba o quanto de coisas gostosas que vão aparecer na sua frente. Vão aparecer pessoas te oferecendo coisas para você comer, para que você quebre o seu jejum. É o inimigo tentando fazer com que você não faça aquele jejum. Por quê? Porque ele sabe que se você matar a sua carne, o Espírito Santo é que vai falar. E aí, neste corpo ele não tem mais domínio. Porque quem vai dominar é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual e entender que a nossa alma é o nosso eu. E o nosso eu, ele precisa ficar quietinho lá no cantinho dele, esperando a salvação. E o que tem que falar é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele fala, ele não fala dele mesmo. Ele fala de Deus. Quando ele fala algo dele, ele fala o que Deus fez na vida dele para testificar para outros. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos contar os testemunhos. Nós somos testemunhos de Cristo, né? Deus, ele faz na minha vida para que eu conte para você, para que a sua fé aumente, para que aquilo que eu contei para você, a sua fé aumentou, você também busque para que Deus faça na sua vida também. Porque todos nós temos testemunhos para contar. E quando nós não contamos, o inimigo vem e rouba a nossa bênção. Por quê? Porque você não contou, você deixou de ajudar outras pessoas. Entende como ele rouba a benção? Porque aí tem uma pessoa ali perto de você que ela está passando pelo mesmo problema, mas ela tem vergonha de contar para você. Aí quando você conta o seu testemunho que Deus fez na sua vida, aí ela olha e ela fala, nossa, mas se Deus fez na vida dela, então ele também pode fazer na minha. E se ela orou, então eu também vou orar. Se ela leu a Bíblia, então eu também vou ler a Bíblia. Entende? O seu testemunho é para ajudar outras pessoas a se levantar, outras pessoas que não entendem. Aí ele continua. Eles somente consultam como hão de derivar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Aqui ele está dizendo ainda acerca da alma. É isso que a alma faz. Ela vai querer falar mal. Por quê? Porque essa alma é o eu. Então vai querer falar mal, vai querer falar coisas que não são verdadeiras. Só vai querer fazer coisas do natural. Aí ele continua. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Ele entende que a alma dele precisa aguardar somente a salvação. Não é a alma que tem que ditar as regras da sua vida. Quem tem que ditar as regras da sua vida é o Espírito Santo, porque a sua alma é o seu ego, a sua alma é o seu eu. Nós precisamos ter esse entendimento. Se você estiver vivendo de acordo com o seu eu, com o que você quer, com o que você gosta, é o seu ego que está falando, é o seu eu que está falando. E se o seu eu está falando, o Espírito Santo não está podendo falar nada. Porque quando o seu eu está falando, é a sua carne que está mandando. O Espírito não está dominando. O Espírito não está conduzindo sua vida. E você precisa ter esse entendimento. Aí ele continua, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Entenda, não está na alma.
Nosso refúgio, a nossa fortaleza está em Deus. A nossa alma, ela quer ditar o nosso ego, o nosso eu. A nossa salvação, a nossa força, tudo que nós precisamos não está no eu, não está no ego, está em Deus. Por isso precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer o Deus que nós temos, que é poderoso, e Ele pode matar os desejos e as vontades da nossa alma e deixá-la lá, quietinha, aguardando a vinda de Cristo para ela voltar para casa. Ela precisa viver aqui, mas ela precisa viver em silêncio. Não é ela que tem que dominar, é o Espírito Santo. Aí ele continua, confio nele. Confie nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentiras, pesados em balanças. Eles juntos, são mais leves do que a vaidade. Ou seja, um pouco de vaidade é permitido, mas entenda, os de classe elevada muitas vezes pensam só nele. Então, eles são pesados. Ou seja, a vaidade excedeu. Quando a vaidade excede, isso quer dizer que é o ego da pessoa que está falando. E quando o ego da pessoa está falando, o Espírito Santo não está falando. Por isso a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque quanto mais rico ele fica, mais avareza tem na vida dele. Então mais ele quer e menos ele ajuda o que precisa. E quanto mais humilde você é, quanto menos você tem, mais você quer ajudar. Mais você consegue dividir o pouco que você tem. Você sabe que aquilo é muito com Deus e você repartindo, Deus ele não vai deixar faltar para você. É isso que Deus quer que eu e você faça sempre. Aí ele continua, não confieis na opressão, nem vos desvaneças na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo as suas obras. Segundo o que você faz, Deus ele vai te recompensar. Segundo o que você faz, Deus ele vai te honrar. Segundo o que você faz, ele vai te glorificar para que você dê a honra e a glória para ele. Tudo pertence a Deus. O céu, a terra, tudo que existe nessa terra pertence a Deus. E ele sabe o momento certo de você obter alguma coisa. Eu quero algo, mas será que essa é a hora? Será que esse é o momento? Eu preciso entender. Se eu ainda não ganhei, é porque agora não é o momento. Eu preciso aprender a esperar. O tempo, para mim, é contado de uma forma. O tempo, para Deus, é contado completamente diferente. Nós precisamos entender isso. O meu tempo não é o tempo de Deus. E eu preciso dar glórias em tudo e em todo tempo. E no tempo de Deus, tudo vai acontecer na minha vida. Ele diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele diz, crê somente. Tão fácil, né? Crê somente. O seu trabalho é só crer. Senta e assista o que a sua fé pode fazer na sua vida. É a sua fé que faz, não é a fé do outro. A sua fé, a Bíblia diz que ela move montanhas. Crê somente. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigado por esse entendimento, Senhor. Oh, Deus, obrigado pelas revelações que o Senhor tem
dado a teu povo, a teus filhos, abrido o entendimento, dado compreensão, ensinado o teu povo, Senhor, acerca do reino celestial, acerca do reino das trevas. Precisamos entender mesmo, Pai, todo o contexto celestial, todo o contexto espiritual, porque é o contexto espiritual que reflete aqui na nossa vida. Oh Deus, glórias eu te dou, Pai, por aprender e por poder ensinar, que é o teu Espírito que precisa mandar, que é o teu Espírito que precisa conduzir a minha vida, porque o meu eu, ele precisa se calar. O meu eu, ele precisa ser mortificado, ele precisa ficar quietinho num cantinho aguardando a salvação do Senhor. Oh Deus, eu creio que o teu povo entendeu o recado, Senhor. Eu creio que tem muita gente se levantando na tua presença e tomando posse, Senhor, desse entendimento, entendendo o que ela tem que fazer agora na tua presença para ter vitória. Oh Deus, a tua palavra diz: crê somente, teu filho está crendo, a tua filha está tomando posse da vitória, Senhor, porque ela está crendo e ela colocará em prática, Senhor. Ela matará o ego, ela matará o eu. Não é fácil, mas o Senhor disse que o Senhor venceu o mundo, nós também iremos vencer. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Agradecemos ao Senhor no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.